Olá pessoal, bom, nós estamos aí já praticamente chegando aos limites das eleições, né? Já estamos próximos assim do fim das eleições, mas ainda temos, né, 15 dias aí de campanha, e é interessante observar exatamente como as coisas estão se direcionando. Qual o rumo que as coisas estão se dando, principalmente considerando a cobertura midiática. Vamos falar sobre as pesquisas. As pesquisas eleitorais, elas são feitas em geral pelos institutos já tradicionais relacionados ao mercado, à grande imprensa, como também temos institutos que trabalham para sindicatos. Por exemplo, nós temos a Vox Populi, que trabalha para a CUT, e também tem uma metodologia e busca a responsabilidade. Temos, por exemplo, as conhecidas Ibope, que está ligada diretamente à Rede Globo. Temos o Datafolha, que é da Folha de São Paulo, a CNT, que é dos empresários também, do mercado, essa XP e PESP, que está relacionado ao mercado financeiro. Então, se você observar direitinho, vai perceber exatamente que tem pesquisas que elas apresentam, assim, de forma geral, elas apresentam assim os dados em comum, né? Elas apresentam os dados em comum com poucas diferenças. Nessa semana de agora, nós percebemos que houve algumas divergências, nem tanto, mas algumas divergências que merecem ser levadas em consideração. Por exemplo, a pesquisa Ibope, ela apresentou Bolsonaro com 28, Haddad com 19, um crescimento do Haddad, por exemplo, de 11%. E no dia seguinte já tivemos a pesquisa do Datafolha, que vai apresentar o Bolsonaro com 28 e o Haddad com 16, mostrando um crescimento apenas de 3%. O que é que nós observamos aí? Inclusive, nessa pesquisa do Datafolha, praticamente um empate técnico entre Haddad e Ciro. O Haddad com 16, o Ciro com 13 pontos. Então, o que é que nós observamos? Por exemplo, a tendência ou a tendenciosidade demonstrada na forma como as pesquisas são apresentadas pela grande mídia, como a Globo e a Folha de São Paulo. Então, na Folha de São Paulo, por exemplo, quando mostrou essa última pesquisa, já apresentou na capa dela Ciro, que seria o único candidato a bater o Bolsonaro. Quer dizer, você tem à frente o Bolsonaro e você tem para o segundo turno o Haddad, mas aí a Folha já coloca uma manchete para chamar a atenção. Olha, o Bolsonaro pode ser o cara para derrubar o Haddad. É preciso saber o seguinte, o mercado ele vai estar do lado dele, do lado do candidato que vai lhe favorecer, não interessa se é democrático ou não, inclusive. Por exemplo, no último caso, o mercado, os conservadores, a grande mídia tradicional vai ficar do lado do Bolsonaro. Mas sabe-se que o Bolsonaro é bastante radical e com medidas assim bastante antipopulares, com visões assim muito complexas, né, que pode trazer muitos problemas para eles também. Mas aí considera, por exemplo, a Globo, ela se declara praticamente inimiga do PT, ela é anti-PT, então ela vai fazer tudo para tirar o PT da reta, tirar o Haddad da reta. E aí ela está trabalhando com a perspectiva do Ciro Gomes superar o Haddad. E como é que ela está fazendo isso? Ela está exatamente aproximando o máximo possível, usando os dados da pesquisa, a pesquisa como Datafolha deixou claro isso, maquiando praticamente, manipulando os dados para mostrar, olha, o segundo turno vai ser entre Bolsonaro e Ciro. Ciro é o cara de centro, é o cara menos radical, nem é radical de esquerda e nem é radical de direita. Então, é essa a ideia que querem passar. Então, por isso, passa a manipular os dados. E é preciso ter muito cuidado, porque nem sempre as pesquisas merecem a credibilidade suficiente. Né? Não é que, olha, se está do nosso lado, então a gente não contesta. Não é exatamente isso, mas é preciso saber como estão sendo utilizadas as pesquisas e como estão sendo interpretadas, ok? Vamos ficar atentos, nós vamos ter ainda muita luta pela frente, né? muita briga acirrada pela frente, e com certeza
os grupos tradicionais vão, principalmente a direita, vai trabalhar no sentido de influenciar o eleitor. Nós temos ainda, por exemplo, nas pesquisas apresentando uma perspectiva de mais ou menos 15% de indecisos. Então, é esse público que eles querem ganhar. Uma coisa é certa, a política, a prática anti-PT vai estar muito claro, né, muito claro aí, muitas coisas de forma desonesta sendo colocadas também, para poder influenciar o eleitor no sentido de tirar o PT da sua possibilidade de ganhar as eleições. A gente sabe que se Lula tivesse exatamente o seu registro garantido, ele ganharia no primeiro turno. Então, a transferência de votos dele para Haddad está se mostrando claramente. A mídia não quer mostrar isso de maneira muito forte, por isso que estão trabalhando assim, a mãos dadas, assim, quando estivesse pensando mesmo, para não mostrar o crescimento forte do Haddad, mostra crescimento, mas tão forte. A gente percebe exatamente que quando as pessoas são perguntadas se votariam no Haddad como candidato Lula, exatamente elas respondem, a maioria responde que sim. Então, a gente sabe exatamente que se o poder de transferência de votos do Lula for o máximo possível, o Haddad seguramente chega no primeiro turno à frente do Bolsonaro e talvez ganhe também no primeiro turno. Né? Talvez aconteça até isso. E aí muitas águas vão rolar ainda nessa história aí. Vamos acompanhar atentamente e comparar os dados, comparar as pesquisas, para não ficar iludido, influenciado, ok? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like, de ativar o sininho, ok? É muito importante que se inscreva para acompanhar as nossas novidades e que dê o like nos nossos vídeos, tá certo? Torne os nossos vídeos mais divulgados, mais vistos, que nós temos muito mais coisas para vocês. Esse canal vai depender também de vocês, da participação de vocês. Até lá!